aí pessoal do YouTube, FoxWalkBR na área, chegando aqui para falar uma análise do trailer da 7ª temporada de The Walking Dead, que estreou faz alguns minutos atrás. Muita gente me bombardeou no Facebook, no YouTube e tal, falando, ó, chegou o trailer e tal. Ainda bem que quando chegou já vi, já analisei a parada toda, já anotei alguns pontos, e aqui vamos nos aprofundar nesse trailer que mostrou algumas coisas interessantes, como questão de novos personagens. Então vamos começar com essa análise. Bom, antes de comentar a respeito dos pontos que foram apresentados em relação aos vários personagens, aos vários momentos, eu gostaria de comentar primeiramente do início do trailer, que já pegou um bom pedaço, né, da duração do vídeo, que no caso é quando apareceu o Negan escolhendo as suas vítimas, né, mostrando cada personagem, e junto a isso não foi somente questão de escolha, mas sempre que ele selecionava alguém, apareciam memórias, não é? As cenas das temporadas anteriores para dramatizar mais ainda a situação, para demonstrar, para passar uma questão de esperança, de tristeza, para dizer que, ó, vamos perder um deles ou até dois personagens, então se preparem. Então foi muito original isso, eu nunca vi um trailer de alguma série que mostrava as coisas assim, mostrando vários flashbacks assim. Claro, não é sempre que temos uma situação que vão escolher alguém para matar, mas foi bem original essa questão das memórias, da escolha e tudo mais. Então o trailer já começou bem interessante, assim, mostrando a questão do Negan, suas escolhas e as memórias dos personagens. Aí nós tivemos uma questão interessante, que durante o trailer nós tivemos focos em vários núcleos diferenciados. Tivemos foco na questão do reinado, que vai ser mostrado na 7ª temporada. Tivemos também um foco novamente na colônia Hilltop, questão de Alexandria, questão também dos Salvadores, que parece que finalmente vai mostrar o santuário, que é a base deles, e também tivemos a volta da Tara e do Riff, que estão por aí tentando sobreviver. Então tivemos vários núcleos, vários focos. Isso significa o quê? Mais personagens, mais tramas e mais relacionamentos, e isso é muito importante pro The Walking Dead, uma série de sobrevivência. Tem que ter muito personagem, senão vai ficar só no mata-mata e tal, relacionamentos, problemas internos. Então essa questão de diferenciação, de visão, é uma coisa muito necessária, e o trailer mostrou isso claramente. Mas vamos começar primeiramente falando do reinado, né, que foi uma surpresa assim para algumas pessoas quando mostrou a cavalaria, né, pessoas montadas em cavalo usando a armadura, que é um símbolo, né, dos soldados, né, do reinado, que no caso são liderados pelo rei Ezequiel. Então, nós tivemos o foco dos soldados, isso foi muito interessante para mostrar como é que funciona o sistema, pelo menos, de reconhecimento da área. E no final das contas também tivemos a aparição do Morgan e da Carol, né, que eles estavam associados aos soldados do reinado no último episódio, e pareceu que eles estavam bem, né? A Carol parecia que estava com... os ferimentos dela estavam sob cuidados e tudo mais, então ela estava de boa. Apareceu o Morgan também, parecendo que ele estava conversando com alguns personagens. Então os dois personagens estão, de certo modo, bem. Parece que eles estão no reinado, então tá tudo bem em relação a eles. E no final das contas tivemos a aparição do rei Ezequiel e da Shiva. Ok, o rei Ezequiel ficou idêntico, né, a sua versão, e a Shiva tá lá, computadorizada. Ok, parece que eles pegaram o tigre para usar como base da criação do CGI, mas eu espero que eles usem o tigre pelo menos no modo real em algumas cenas, porque aquilo ficou claramente computadorizado e assim, ficou foda, rugindo e tal, mas assim, deu pra ver que não encaixou bem, dá pra ver que não é real, sacou? Eu acho que seria muito adequado se eles mostrassem o tigre real, não em momento de ataque, momento de rugir, não, mas o tigre andando assim pra dar um realismo a mais, porque aquilo tá claramente CGI. Mas ficou bonitinho, ficou legal, um tigrinho legal, só pra chamar a atenção do público, que o público adora isso, né? Coloca um tigre e todo mundo fica louco, e por aí vai. Mas é isso, questão do reinado, no modo geral, é isso. E em relação a Carol, também tivemos um pequeno momento de loucura dela, ou pelo menos um momento em que ela fingiu ser uma pessoa que ela não é, que ela começou a berrar, o que tá acontecendo na cidade e tal, enfim, ela tava meio louca, né? Ou pelo menos estava fingindo ser uma pessoa que ela não é. Então é interessante porque isso tem tudo a ver com a posição dela na trama, que vai ser mencionado em outros vídeos. Mas é isso, mostrou claramente a questão da Carol, a questão do Morgan, a questão do reinado, dos soldados, Ezequiel e a Shiva CGI. E agora nós vamos falar do santuário. Tá, em relação ao santuário, eu acho que o primeiro ponto que eu tenho que falar é que finalmente vai ser explorado esse território. E junto a isso também tivemos uma demonstração do poder do Negan, né? Que ele se aproximava e as pessoas se ajoelhavam e tal. Enfim, o Negan é uma criança brincando de poder, né? O pessoal tem que se ajoelhar e tal. O cara é uma diva tecnicamente, né?
de uma diva infernal que mata a gente, enfim. O cara é louco, literalmente louco, mas o que é legal também é que demonstrou a questão de prisioneiros, né? Nós temos algumas imagens do Daryl com uma camisa, né? uma roupa com um spray, assim, com uma letra A. E isso mostra que ele é um prisioneiro do Negan. E durante o trailer, apareceu outras pessoas com a mesma roupa, só que com letras diferenciadas. Primeiramente, eu achava que aquela letra podia significar o local de onde a pessoa veio, né? O Daryl tava com A de Alexandria, só que no trailer apareceu outros com a letra F, com a letra S, tipo, eu não me lembro de locais com essas letras, então eu dei uma procurada e parece que essa letra significa uma ofensa, né? No caso de A do Daryl é asshole, então do S provavelmente é sucker, ou o F é fucker, então é assim, uma coisa como se fosse uma maneira de ofender os prisioneiros, né? Menosprezar eles e tal. Então é interessante porque vai mostrar esse sistema de aprisionamento do local. E junto a isso também tivemos em relação ao Dwight, né? Ele vai voltar, obviamente, mas ele vai receber mais atenção. Ele apareceu muito no trailer, foi um personagem chave para essa questão do santuário, questão... Então isso demonstra que ele pode estar seguindo a sua trama dos quadrinhos, que é spoiler, ele precisa se sentir mal com aquela situação para atrair o Negan no futuro. Então é muito importante o Dwight ser focado nessa temporada. E isso vai ser ótimo, porque vai respeitar a transformação do personagem. E uma outra coisa também, um detalhe importante que apareceu no vídeo, mais ou menos no 1 minuto e 58, como vocês podem ver nessa imagem aqui, temos o Negan, só que atrás dele parece que tem uma pessoa com cabelo meio grande que se assemelha ao Daryl. Então podemos dizer que ele tá vivo e podemos dizer também que a notícia que o Glenn e o Abraham podem ser mortos e tal, pode meio que fortificar essa probabilidade. Então podemos dizer adeus provavelmente pro Glenn, pro Abraham, e o Daryl será capturado pro grupinho do grupinho dos Salvadores. Então isso já aumenta aí essa certeza. No meio do trailer também tivemos uma cena que parece ser de perseguição, né, com um carro tentando fugir, com várias motos indo atrás, e a questão de ter motoqueiros podemos deduzir que são os salvadores indo atrás de alguém, então podemos dizer que isso pode ser uma tentativa de fuga, não é, do santuário, ou talvez uma resistência do reinado, porque o Negan tá em conflito com todo mundo, que é uma coisa muito maneira mesmo, porque é ação o tempo todo, isso é muito legal no All Out War, mas nós não deu pra especificar realmente o que tá acontecendo, mas tá tendo uma perseguição, mas nós não sabemos quem é, não sabemos o que tá acontecendo ou tal, também pode ser ligado a Alexandria, enfim, é uma perseguição, é tudo o que sabemos. Mas também tivemos o Hilltop, né, no caso da colônia Hilltop, mostrou o local sob ataque, os zumbis chegando, talvez o Negan soltou alguns zumbis lá, mas apareceu o Paul Morrow em ação, né, o Paul Rovia, né, o Jesus. Ele estava em ação, lutando contra os zumbis, então parece que essa temporada também vai demonstrar suas habilidades de luta, né, que nos quadrinhos o personagem é ágil, ele sabe lutar, ele mete porrada em todo mundo, então parece que nessa temporada teremos uma demonstração das suas capacidades, isso vai ser muito bom. Tivemos uma pequena aparição do Gregory e tal, mas de modo geral foi o Paul Morrow derrotando os zumbis na colônia Hilltop. E para finalizar, né, tivemos uma referência aos quadrinhos que mostra a chegada do Negan nos portões de Alexandria, né, que ele chega lá, dá umas visitas às vezes, como eu posso dizer, ele domina as pessoas, ataca psicologicamente, então é importante o Negan ir toda hora para Alexandria pegar recursos e tal, explicar como é que o sistema de dominação funciona, e no final das contas tivemos a aparição da Tara e do Riff. Isso é muito importante porque a Tara e o Riff estavam desaparecidos, né, eles sumiram por quase 4 episódios, não tivemos notícia deles, então eles vão voltar, provavelmente eles vão estar no meio do tiroteio, né, porque vai ter Alexandria, Colônia Hilltop, Reinado contra o Negan, aí eles vão estar meio que no meio do tiroteio, né, o Riff e a Tara vão tentar sobreviver no meio disso tudo, então nós temos vários focos aí, né, nós temos os 3 reinos, quer dizer, temos os 3 territórios enfrentando o território do Negan, mas esses 2 no meio, então vai ser muito foda essa questão. Mas enfim, o trailer só mostrou ação, claramente, mostrou a dominação do Negan, mostrou novos reinos, né, novos territórios, e é isso, né? Tecnicamente vai ser o All Out War todo, na minha opinião. Mas é isso, galera. Essa é a minha análise geral, a questão em relação ao trailer. Claro que vão ter outros pontos que serão explorados nos futuros vídeos, mas é isso que eu tenho a dizer até agora. Então, se eu perdi algum ponto, se você quer opinar, se quer apontar alguma coisa, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Como também se pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, espero que vocês tenham gostado. Foco só que para o próximo vídeo. Valeu!